Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou convidar você para assistir um pequeno vídeo de um pastor, provavelmente batista, tirando o sarro das divisões da Igreja Adventista. Eu acho engraçado um protestante tirar sarro de outro protestante. Acho engraçado um protestante chamar o outro de herege. Uma vez que todos os protestantes, por princípio, são hereges, porque eles extraem a sua doutrina da Bíblia. Eles não aceitam o que a igreja ensina. Eles extraem a sua doutrina da Bíblia, o que eles gostam e o que eles não gostam. Oh, isso eu aceito, isso não aceito e tal. Então, a própria doutrina principal, que é o sola escritura, somente as escrituras, cai por terra e se mostra a maior das falácias religiosas. Porque como é que se tudo é baseado nas escrituras, como é que existem tantas divisões e dessas divisões geram doutrinas diferentes? E às vezes no mesmo ramo, como eu vou mostrar para vocês depois do vídeo do pastor zombando das adventistas. E provavelmente esse pastor ele é batista. Segue o vídeo. Durante esses anos de existência, eles produziram também várias facções, várias seitas que saíram, vários grupos que saíram da Igreja Adventista do Sétimo Dia e formaram outras igrejas. Por exemplo, as mais conhecidas, nós temos aqui, Igreja Adventista Movimento de Reforma, tá? O nome já fala, eles saíram para reformar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque não acreditavam que eles eram muito fiéis, principalmente na guarda do sábado e na questão de Ellen White. Depois vieram a Igreja Adventista da Completa Reforma, porque eles acharam que não estava tão reformada assim. Então deixa eu fazer uma reforma mais profunda ainda, uma completa reforma. Temos a Igreja Adventista da Promessa, que é uma vertente pentecostal dessa igreja. É mais light, tá? Eles são mais light. Igreja Cristã Bíblica Adventista, Igreja Adventista do Movimento do Advento, Igreja de Deus do Sétimo Dia, e por aí vai, várias e várias facções. Bom, vocês viram aí o vídeo do pastor falando das subdivisões da Igreja Adventista, né, e até zombando. Agora, o que ele esquece é de falar das divisões de sua própria igreja, que pelo menos o dono da Central de Apologética de Pesquisas Cristãs, né, a CAPC, é de um pastor batista, né? Então, protestante não deveria jogar pedra no telhado alheio quando tem, né, teto de vidro, né, telha de vidro. Mas vamos lá, falar de algumas divisões da Igreja Batista. Mas antes disso, né, o fim do protestantismo é se dividir. O protestantismo é um câncer, tá? O protestantismo é um câncer. Porque assim, a igreja ela é o corpo de Cristo. Então a igreja ela não se divide, ela não pode se dividir. Existe uma igreja segundo Jesus Cristo. Não há mal nenhum em ser exclusivista, e eu sou. Porque eu sei que a igreja de Jesus Cristo existe. Historicamente falando, factualmente, você pode provar através da história, né? Da história dita secular, que existe uma igreja em 2023, é este ano que estou falando, e essa igreja ela remonta ao período apostólico, ao período da vida terrena de Jesus Cristo antes da sua morte e ressurreição. Essa igreja existe. Então, você fazendo um retrospecto histórico, voltando para trás, você chega em Jesus. Existe, porque essa igreja é ininterrupta. Porque se eu falar que a igreja apostatou, como dizem os protestantes, e aí ressurgiu no século XVI, os protestantes chamam Jesus de mentiroso. Não sei se eles fazem isso conscientemente ou inconscientemente. Creio eu que inconscientemente. Mas, de qualquer forma, chamam Jesus de farsante. Porque se a igreja apostatou, e Jesus disse que nunca ia apostatar,
que está lá no capítulo 16, versículo 16 e seguintes, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus não disse que as portas um dia iriam prevalecer e que ela ia ser restaurada. Jesus nunca falou de restauração da igreja. Ele falou que as portas do inferno, do Hades, não vão prevalecer. E não prevalecem. Então existe uma igreja, historicamente falando, que nunca se desviou, que é a igreja ortodoxa. Agora, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, o que é o protestantismo? O protestantismo é um câncer. Então, o protestantismo são cânceres que formam células descontroladas que vão devorando as células sadias. E por isso que o protestantismo se multiplica, se subdivide em outras facções. Tá? E são facções que, segundo o protestantismo, não deveriam existir, porque o argumento principal de qualquer protestante é a autoridade plena e exclusiva das Escrituras. Só que os protestantes têm uma mesma Bíblia, com 66 livros, e aí cada protestante tem um entendimento diferente daquele texto. Ou seja, já não é mais o livro que determina, mas o entendimento do crente, o entendimento do protestante é que determina. Então, assim, olha, eu penso que esse texto diz isso, não concordo com você, eu vou sair da igreja, vou fundar uma outra igreja. Porque você discordou de mim nesse texto. Não, mas esse texto não quer dizer isso, o outro fala. Não, você está errado, a sua interpretação está errada. Ou você não tem o Espírito Santo, ou você errou. E aí vão surgindo novas facções do protestantismo. Isso tudo em cima do sola Escritura. A Escritura é a autoridade plena. Mas os próprios protestantes não se entendem, usam a autoridade plena das Escrituras e vivem brigando. Se a autoridade das Escrituras fosse a normativa, não haveria divisão no protestantismo. Se a Bíblia fosse levada a sério, como querem os protestantes, como autoridade exclusivista, jamais haveria divisão no protestantismo. Ou seja, nem eles, os protestantes, levam a sério essa questão de sola escritura, que no fim, o sola escritura nada mais é do que o ego inflado dos protestantes, dizendo que a sua interpretação, que a sua leitura é a certa, e não o que diz propriamente o texto sagrado em si. Então, essas divisões no protestantismo já matam a doutrina do sola escritura, que nunca existiu. Nunca existiu sola escritura. Na prática, não. Na teoria, existe. Mas na prática, quando o protestantismo põe o sola escritura na prática, não existe. Não existe sola escritura. Existe a opinião do pastor tal, do outro pastor, que aí vai se subdividindo. Cada um tem o seu achismo sobre a Bíblia. Tá? Esse que é o problema do protestantismo, e por isso que o protestantismo é um câncer que procura devorar as células boas do corpo de Cristo. E, infelizmente, muitas pessoas acabam saindo do corpo de Cristo para virar esse câncer e sair devorando outras células, né? Mas eu estou aqui para tentar evitar que esse câncer se alastre pelo corpo de Cristo, fazendo o meu papel enquanto padre ortodoxo grego, como sacerdote, para que as pessoas não venham a sair da fé verdadeira ensinada de uma vez por todas aos santos, como nos dizem os apóstolos. Bom, tendo dito isto, né, que o sola escritura é uma falácia, a maior das falácias religiosas, a propósito, porque não funciona e nunca vai funcionar. Então essa coisa de eu só acredito na Bíblia, porque tem que provar na Bíblia, não existe, porque os próprios protestantes não se entendem usando a tal da autoridade exclusiva da Bíblia. Nem eles mesmos se entendem, acusando o outro de perverter as Escrituras, de adulterar as Escrituras, de não entender as Escrituras, de não ter o Espírito Santo que ilumina a sua leitura. Nem eles se entendem quando falam de autoridade. E
E um que discorda do outro diz que tá certo porque o A discorda do B e o B discorda do A, e ambos os protestantes estão certos nas suas vontades, eles estão convencidos, cada protestante está convencido que está certo e que está usando a autoridade da Escritura, por fim, cada um está justificando a sua própria interpretação, né? Porque se fosse, como disse, pela Escritura, só a Escritura, deveria haver um consenso. Olha, estou lendo isso, o texto é o mesmo para mim e para você, então a gente não pode discordar, ter interpretações. A gente tem que estar dentro do texto, né? Dentro das linhas do texto, dentro das entrelinhas, e não sair do texto, não extrapolar o que diz o texto. Mas os protestantes não fazem isso, então, ou seja, a autoridade para unificar o cristianismo não pode vir da Bíblia. A própria história tem nos mostrado que só a Escritura só gera divisões, só gera essa doença de divisão que é esse câncer chamado protestantismo. Fica gerando essas divisões. Então a autoridade tem que estar na igreja, não nas escrituras, mas na igreja. A igreja é essa intérprete e guardiã das escrituras. Agora sim, vamos lá falar das divisões dos batistas que tiraram sarro dos adventistas e das suas divisões. Aproveitar o gancho do pastor que falou dessa multiplicação de seitas adventistas. Mas os batistas não ficam atrás. Então, batistas do sul. Geralmente tem uma teologia conservadora, enfatizando a autoridade bíblica, o evangelismo e a conversão pessoal. Também tem uma visão complementarista dos papéis de gênero, reservando posições de liderança pastoral para homens. Essa é a Igreja Batista do Sul, lá nos Estados Unidos, evidentemente. Então, já é uma igreja mais conservadora, que os homens têm um papel de destaque na liderança, e as mulheres ficam, para escanteio. E tem uma autoridade bíblica e tal, né? Bom, batistas reformados. Os batistas reformados são batistas de um lado, mas seguem a doutrina calvinista por outro lado. Batistas reformados muitas vezes seguem doutrinas reformadas, incluindo a soberania de Deus na salvação, expiação limitada e a graça irresistível. É a famosa tulip em inglês, né? Tulip, que em português seria a depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e todas essas baboseiras que vieram do João Calvino. Então essa igreja batista reformada, ela contraria todas as outras, tá? Essas igrejas também tendem a enfatizar a importância da adoração regulada pelas escrituras. Batistas tradicionais enfatizam a responsabilidade individual na fé e na salvação, resistindo à doutrina da predestinação. Então, essa igreja batista tradicional, ela rejeita a batista reformada, ou seja, tem uma doutrina diferente da batista reformada. Eles não são calvinistas. Então, eles não acreditam na predestinação, eles acreditam no livre-arbítrio, acreditam na eleição condicional e na expiação ilimitada, ao contrário dos batistas reformados. Olha só, são duas igrejas batistas, mas têm doutrinas contrárias, e ambas as igrejas usam a Bíblia de 66 livros e dizem que a Bíblia é a única autoridade, mas se chocam na doutrina. Como é que a Bíblia pode ensinar duas coisas diferentes? Princípio da não contradição. Eles muitas vezes têm uma visão mais inclusiva dos papéis de gênero da igreja.
Tem os batistas independentes, que valorizam a autonomia das igrejas locais e podem variar amplamente em suas crenças teológicas. Algumas podem ser conservadoras, enquanto outras adotam uma postura mais progressista. E para finalizar, tem os batistas carismáticos, né? Sempre tem alguma coisa para piorar. Combinam crenças batistas tradicionais com práticas carismáticas, como falar em línguas e a ênfase nos dons espirituais. E ainda existem outras divisões batistas, né? Que eu poderia passar horas falando dessas divisões e subdivisões. Mas essas divisões é quanto basta para mostrar que o só a escritura não funciona. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu joinha. Isso é importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que apareceu aqui, se inscreve, aperta o sino de notificações para mais vídeos como este. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai e do Espírito Santo, agora e sempre. Amém.